Alimento Diário, série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Livro 1. Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tema: Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Quinta-feira. Leitura bíblica. Atos, capítulo 17, versículos 1 e 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 7. Trecho para ler com oração. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. O modelo da igreja em Tessalônica. Havia um contraste entre as igrejas da Galácia, levantadas na primeira viagem de Paulo, entre os anos 45 e 50 depois de Cristo, e a igreja em Tessalônica, levantada no ano 51, logo depois da reunião descrita no capítulo 15 de Atos. Em pouco tempo, o Senhor fez a igreja em Tessalônica prosperar, a ponto de se tornar uma igreja modelo. Paulo provavelmente escreveu as duas cartas à igreja em Tessalônica entre os anos 52 e 53 depois de Cristo. Ele passou por Tessalônica e permaneceu ali 3 sábados, menos de um mês. A igreja em Tessalônica foi levantada em tão pouco tempo. Ainda assim, era uma igreja cheia de vida e de experiências. Quando Paulo escreveu suas cartas, a igreja devia ter pouco mais de um ano de existência. A primeira carta revela uma igreja com fé operante, com um labor de amor e uma firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como verdadeiro apóstolo de Cristo, pregou aos Tessalonicenses a palavra com poder e com espírito. Não é uma palavra teórica para convencer as pessoas, um ensinamento doutrinário como faziam os judaizantes. O verdadeiro evangelho é a palavra de Deus anunciada com poder e com espírito. Por isso, quando você ouve a palavra que sai da boca de Deus, seu coração arde. Você não está ouvindo uma aula teológica, nem alguém tentando convencê-lo de algo. Está ouvindo Deus falar com você. Não havia segundas intenções nem interesse próprio no coração do apóstolo Paulo. Seu procedimento enquanto pregava o verdadeiro evangelho em Tessalônica era puro e cheio de amor. Isso fez com que os tessalonicenses recebessem a palavra de Paulo com alegria, mesmo em meio a muita tribulação, e se tornassem modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A igreja em Tessalônica era uma igreja saudável. Embora fosse uma igreja nova, se tornou um modelo para outras igrejas, inclusive para nós. E qual era o segredo deles? Não era por sua capacidade, nem porque eram melhores que os demais, mas porque acolheram a palavra de Paulo, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra operou eficazmente neles. Quem tem poder para realizar a obra de Deus não somos nós, é a palavra. No entanto, é preciso que tenhamos fé na palavra. Se crermos e acolhermos a palavra, ela operará em nossa vida, família, profissão e serviços na igreja. Quanta coisa o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, não por nosso mérito, mas por acolhermos a palavra que executa a obra de Deus. Na época em que Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, a igreja tinha sido levantada há cerca de um ano.
Já na época em que Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, as igrejas da Galácia possuíam entre 5 e 6 anos de existência. As igrejas da Galácia deixaram de acolher as palavras de Paulo com simplicidade por causa da influência dos judaizantes. Se perdermos a simplicidade, perderemos tudo. Quando eu era jovem, tentei ajudar alguns irmãos que haviam sido influenciados negativamente e acabei também sendo contaminado pela morte espiritual. Tornei-me uma pessoa crítica. O irmão Dong ministrava a palavra, todos os irmãos desfrutavam, mas eu ficava na minha mente, analisando e julgando a palavra falada. Todos que recebiam a palavra com simplicidade desfrutavam da alegria do Espírito, enquanto eu estava triste, com o semblante caído. Esse é um sinal da contaminação com a morte. Quando percebi isso, orei ao Senhor pedindo que me limpasse. Somente depois de alguns meses é que consegui voltar a desfrutar com simplicidade. Por isso, nunca permita que alguém o influencie a ponto de fazer você perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ame o Senhor como uma virgem pura e será abençoado por essa simplicidade. Agora pegue um papel e anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje, a luz na palavra, a direção, a admoestação e também faça a sua oração.